Números capítulo 23, versículo, louvado seja o nome santo do Senhor. Livro de Números capítulo 23, versículo de número 23. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo por gentileza, medite nessa passagem bíblica. Números capítulo 23, versículo de número 23. Quem achou, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó, de Israel, que coisas Deus tem feito. Olhe para seu irmão e diga: contra a sua vida não vale encantamento. Diga: contra a sua vida não vale encantamento. Meus amados e queridos, para mim é um prazer, uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês, aqui nessa casa. Como já foi dito aqui, a gente moramos em Aracaju e o nome do Senhor tem sido glorificado em nossa vida. A gente sabe que Deus, Ele tem as suas formas e os seus meios de trabalhar e agir na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, Ele é fiel para fazer o impossível acontecer no nosso meio. Essa passagem bíblica que nós lemos aí, ela relata uma história de um povo que estava escravizado no Egito. E esse povo, Deus, Ele resolveu libertar. Esse povo, Deus resolveu tirar ele da escravidão. Esse povo, Deus resolveu tirar ele do domínio de Faraó. Esse povo estava passando um período de muito sofrimento. E Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus, Ele ouviu o sofrimento daquele povo, o gemido daquela nação. E Deus, com mãos fortes, resolveu tirar Israel do Egito. O Egito era uma terra muito truculosa. O Egito era uma terra onde Israel estava passando um período. E ali o déspota Faraó, ele estava oprimindo aquele povo. Houve uma profecia que Jesus ia nascer daquele povo, que Jesus ia sair daquela nação. A Bíblia relata que durante 430 anos Israel passou sofrendo naquela terra, trabalhando arduamente. E Deus, Ele é aquele que conhece tudo. Deus, Ele tem o poder de ver tudo. Deus tem o poder de sondar tudo. A Bíblia diz em Salmos de número 139, porque Salmos não tem capítulos. Salmos é um conjunto de números aonde 40 pessoas escreveram o livro dos Salmos. E no livro dos Salmos de número 139, ali descreve e narra a onisciência de Deus, a onipotência de Deus e a onipresença de Deus. A onisciência de Deus é aquele poder de sondar corações e pensamentos. E a onipotência de Deus é que Deus tem todo o poder no céu e na terra. E a onipresença de Deus é que Deus está presente em todos os lugares deste mundo. Deus, Ele viu o sofrimento de Israel, resolveu libertar Israel usando Moisés, através de uma pessoa. Israel saiu da escravidão. Israel saiu do processo de muita peleja e humilhação. Israel se encontrou com o primeiro obstáculo, que foi o Mar Vermelho. Israel, encontrando aquele obstáculo, algumas pessoas começaram a murmurar. Porque no nosso meio é mais fácil você encontrar pessoas murmurando do que glorificando. Mas olhe para seu irmão e diga: os obstáculos que aparecem hoje. Não, está fraco. Diga: os obstáculos que aparecem hoje é para o seu crescimento espiritual. Diga para ele: Deus sabe trabalhar. Diga: Deus sabe fazer as coisas. Agora me diga aqui, se Deus ia tirar o povo do Egito, ia levar para diante do Mar Vermelho para eles morrerem. Deus não está
história dessa forma. Quando eles encontraram o primeiro obstáculo, que foi o Mar Vermelho, não foi todos, mas a maioria estavam pressionando Moisés e fazendo a seguinte pergunta: Moisés, você tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto? Moisés, ele ficou sem saída e sem solução. Moisés ficou pressionado por aquele povo. Moisés olhou para o céu e pediu socorro a Deus. Porque a Bíblia diz em Salmo de número 46, versículo 1, que Deus é o quê? O nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa. Socorro bem presente na hora da nossa. Olhe para seu irmão, catuca ele assim, diga: quando tiveres angustiado, lembre que Deus é o teu socorro. Diga: não murmure, não se desespere. Diga: Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Quando ele clamou a Deus, Deus fez uma pergunta para Moisés. Porque Deus, ele não chama-nos e deixa de mão vazia. Eu não conheço esse Deus. Deus, ele sempre nos dá uma ferramenta. Quando Deus olhou para Moisés, fez uma pergunta: Moisés, está reclamando? Estão murmurando? Estão. O que foi que eu te dei, Moisés? Moisés olhou para um lado e para outro e disse: lembrei, eu tenho um cajado, Senhor. O Senhor me deu uma ferramenta. Eu disse: pois é essa ferramenta que eu vou usar para destruir obstáculos da sua vida. Olhe para seu irmão e diga: use a ferramenta que Deus te deu e não murmure contra ele. Pegue na mão do seu irmão e pergunte: qual foi a ferramenta que Deus te deu? Diga: qual tipo de ferramenta você tem? Não, mais forte, diga: qual é a ferramenta que você tem? Diga: quando você tiver diante de gigantes, diante de obstáculos, lembre-se que você tem um potencial de vencê-los em nome de Jesus. Levante a mão e adore esse Deus. Moisés, ele tinha um cajado. Moisés, ele tinha um cajado de 3 metros e 10 de comprimento. Um simples cajado. Não dava para abrir um Mar Vermelho. Um cajado naquela época, aos olhos carnais, entendo o que eu vou falar aqui neste lugar, porque é mistério de Deus. Eu vim aqui. O cajado que Moisés tinha, aos olhos carnais, não resolvia o problema do momento, porque eles queriam uma solução. Quando eles olharam para trás, estava vindo o Faraó e todos os seus soldados e exércitos em encontro de Israel para tentar pegá-lo de volta. Quando eles olhavam para adiante deles, eles viam um mar que não tinha fim. E Moisés só tinha um cajado de 3 metros e 20. Quem sabe Arão, irmão de Moisés, disse: e agora? Moisés disse: pois é, aqui está, a única ferramenta que eu tenho. Será que resolve? Quem tem visão carnal não vê o impossível. Quem tem visão carnal não alcança o impossível. Olhe para seu irmão e diga: você pode ter uma pequena ferramenta, mas é essa que Deus vai te usar para você vencer os gigantes e os obstáculos dessa vida. Olhe para seu irmão, catuca ele, diga: troque a visão carnal por uma espiritual. Diga para ele aí mais forte, diga: troque a visão carnal por uma espiritual. Quem sabe Moisés mostrou o cajado e eles ali disseram: não serve. Quem sabe não tinha na época, mas se tivesse, eles iam dizer: Moisés, o que resolve agora é um navio. O que resolve agora é um avião, um helicóptero. Deus não usa coisas grandes para fazer grandes obras. Deus usa pequenos para fazer coisas grandes. Deixa eu ver quem é pequeno aqui. Quem é pequeno aqui? Quem é pequeno aqui? Quem é o menor? Quem é o menor? Então
Olha para o seu irmão e diga: tu é o menor. Pois é você que Deus vai usar. Diga: você que Deus vai usar. Oh, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Diga: Deus usa coisas simples. Deus usa coisas simples para fazer coisas grandes. para fazer coisas grandes. Moisés pergunta mais uma vez a Deus o que deveria fazer. E a multidão murmurando. E a multidão pressionando. Deus, ei! Deus não trabalha sobre pressão. Eu quero agora. É agora que eu quero. Deus trabalha com unção. E no tempo dele. Deus está mandando a dizer aqui que tem pessoas aqui que precisam esperar mais um pouco para o tempo dele chegar na tua vida. Olhe para o seu irmão e diga: Deus não trabalha sobre pressão. Diga: Deus, ele trabalha no tempo. Diga: Deus trabalha no tempo. E Deus deu tempo suficiente para eles pensarem. Porque quando a gente está vivendo afrontas, a gente não para raciocinar os feitos de Deus. Eles estavam pressionando Moisés. Estavam colocando Moisés, como a gente diz lá no Sergipe, encurralando Moisés. E Moisés ficou meio que apertado. Quando Moisés lembrou do cajado, aí Deus disse: toca nas águas, Moisés. Quem sabe, ei, olha para cá que é forte. Quem sabe quando Moisés se direcionou até o mar para tocar, teve gente que disse: esse daí é doido. Porque as coisas espirituais só decidem quem anda pelo Espírito. Quem sabe quando Moisés pegou o cajado, que foi tocar, disseram: o que é isso, Moisés? Olha lá o exército ao nosso encontro. Olhe para seu irmão e diga: troque a murmuração pela fé. Diga para ele: diga: troque a murmuração pela fé. Diga para ele: diga: troque a murmuração pela fé. Diga mais uma vez. Quando ele tocou nas águas, a Bíblia diz, e eu creio que a Bíblia diz, que as águas se abriam e ficou enxuto, porque Deus trabalha na perfeição. Deus não poderia deixar ninguém passar nadando, porque ele tinha velhos, tinha anciões, tinha crianças. Deus trabalha na perfeição. Olhe para o seu irmão e diga: você serve a um Deus organizado. Diga: você serve a um Deus organizado. Diga: o Deus da organização vai chegar hoje na tua casa. Quando ele tocou, as águas se abriam. Israel começou a marchar e passar. E atravessar. E os inimigos estavam se aproximando. Quando eles terminaram de atravessar, Israel estava do outro lado e os inimigos em lado oposto. A Bíblia diz que Miriam, quem é Miriam? Irmã de Moisés, foi a única que sacou um pandeirinho. Eu estou pregando isso aqui porque eu vi esse pandeiro hoje. Que sacou um pandeiro de uma sacola e começou a cantar a Deus. Começou a agradecer a Deus. Aí para o seu irmão, diga: se prepare para tocar pandeiro. Porque você vai atravessar esse mar. Olha para o seu irmão, diga: se prepare para tocar pandeiro. Porque tu vai atravessar esse mar. Não, diga mais uma vez para ele aí, para ela, diga: se prepare para tocar pandeiro. Porque tu vai atravessar esse mar, diga para ele. Faraó tentou atravessar pelo mesmo caminho que Deus abriu para o povo dele. Não adianta, agora faça assim todo mundo. Não adianta, porque a porta que Deus abriu é tua. Quem quiser passar por ela vai se queimar. Olha para o seu irmão, diga: a porta é tua. O que Deus te deu é teu. Ninguém vai tomar. Abra a boca para adorar. Bate na mão do teu irmão e diga: o que Deus te deu é seu.
seu. Ninguém vai tomar. Ei, olha pra cá. Israel já estava do outro lado cantando o hino da vitória. E eles avistaram quem? Os seus inimigos. Se aproximaram. Tem momentos na nossa vida que a gente está alegre no fogo, mas os obstáculos estão na porta. Tem momentos que a gente está dando glória na igreja, pulando, mas pensando que quando chegar em casa, está lá a contenda, o vento, a mal compreensão. Hoje você vai cantar o hino da vitória por completo. Eita glória! Miriam batendo no pandeiro e Faraó se aproximando. Jesus! Ei, a adoração. Meu Deus! A adoração a Deus move o coração de Deus. A adoração a Deus. É verdade. Quando eles estavam cantando, adorando, aí mexeu com o coração de Deus. Deus se levantou para ouvir melhor. Meu Deus! Quando Deus se levantou, foi que Deus viu? Jesus! Faraó se aproximando. Deus, peraí, eu não aceito, porque eles estão adorando e o inimigo está se aproximando. Então quem me adora tem vitória e proteção. Fecha o mar. Olhe para o seu irmão e diga: enquanto você estiver adorando, livramento Deus está te dando. Diga para o seu irmão: enquanto você adora, livramento de Deus acontece na sua família. Mas pastor, meu esposo ainda não é crente, o meu filho não é crente, minha mãe não é crente, meu irmão não é crente. Eu vim para te dizer: continue adorando, continue glorificando, porque Deus vai pegar todo mundo e vai dar livramento. É para todos. Deus fechou o mar. Quando fechou o mar, os inimigos foram derrotados, exterminados. Por quê? Porque a adoração extermina os nossos problemas. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão: enquanto você adora, Quando você adora, portas de emprego Deus está preparando. Enquanto você adora, livramentos Deus está dando. Diga: enquanto você adora, Deus está preparando o melhor para você. Israel começou a peregrinar pela terra, a cantar o hino da vitória. Quando eles estavam distantes, tinha um moço por nome de Balaque. Balaque era inimigo de Israel. Balaque ouviu os feitos de Deus para com Israel. Balaque ficou atribulado. Balaque ficou com medo. Por que ficou com medo? Porque Israel tinha uma promessa, gente. Aonde ele colocar, ei, se ligue que é mistério. Israel tinha uma promessa. Aonde ele colocar a planta dos pés, Deus dava. E Balaque, quando ele viu aquilo ali, aquela multidão, ele ficou com medo. Olhe para o seu irmão e diga: aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus coloca com você. Diga: onde você colocar a planta dos seus pés, Eita glória! Deus coloca com você também. Sabe o que foi que Balaque fez? Balaque procurou um profeta. Porque na época de Israel, a maldição só poderia ser atingida por um profeta que tivesse um grau de espiritualidade elevada. Balaque saiu procurando todo mundo na região. Não encontrou ninguém. Aí ele se lembrou de Balaão. Balaão era considerado o terceiro profeta da época. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que era acostumado, é forte que eu vou dizer aqui. Um homem que era acostumado a oferecer sacrifício a Deus. Balaão, ele tinha experiências com Deus através dos seus sacrifícios. E Balaão, eita, que esse negócio aqui, eu acho que esse teto hoje, com um pé de tudo vai voar. Olhe para seu irmão e diga: Deus é contigo. Diga: Deus é contigo. Balaão foi contratado. Tem muita gente aí contratada e é profeta, para amaldiçoar profeta. Olhe para seu irmão e diga: nenhuma maldição lançada de pastor, de ovelha, de missionário e de irmão vai pegar na tua vida, porque Deus está contigo, te guardando. Balaque mandou
mensageiros até Balaão para ele amaldiçoar. Pode prestar atenção que a maioria das maldições ela é causada e vem pela boca de quem conhece Deus. É pessoas que olham para você e dizem, ali não serve. Pessoas que cantam, que pregam, que estão na mesma igreja e que abrem a boca e dizem, não presta, não serve, ela não é isso, é aquilo. Deus está quebrando hoje toda a maldição que foi lançada contra a sua vida. Levante a mão e adore ao nome do Senhor. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, diga, Deus está hoje quebrando toda a maldição. Deus está quebrando hoje toda a maldição da minha vida, na nossa casa, nos nossos filhos, nas nossas netas, na nossa família, em nome de Jesus. Olha para cá que eu vou resumir. Em nome de Jesus, toda Balaão, ele tentou ir ao encontro de Israel para amaldiçoar. Quando Balaão viu a multidão de pessoas e todo mundo cantando, adorando a Deus, glorificando, exaltando, alegre, Balaão olhou para aquele povo e voltou para Balaque dizendo, Balaque, aquele povo ali tem uma promessa, aquele povo ali tem uma proteção de Deus, aquele povo ali tem uma marca. Por que tem uma marca? Balaão era profeta e sabia. É porque eu estou dando um pulo aqui da mensagem. Mas antes de Israel sair do Egito, um anjo entrou no Egito e saiu marcando quem tinha o selo da promessa. E quem não tinha morreu. As taperas da época foram marcadas. E quando Balaão olhou para aquele povo, Balaão sentiu e viu que aquele povo tinha chamada, que aquele povo ali era escolhido por Deus. E Balaque fez 3 montanhas e disse, sobe nas 3 montanhas e amaldiçoa esse povo, porque esse povo vai me incomodar. Ei, olhe para o seu irmão e diga, você está incomodando a Balaque, mas você vai vencer em nome de Jesus. Diga, todo encantamento e toda maldição não prosperará. Não prosperará. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Olhe para o seu irmão e diga, toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Balaque ficou sem ação, porque não pode se amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Aleluia. Agora pegue no nome do seu irmão e diga, tu és abençoado por Tu és abençoado por Deus. Tu és abençoado por Deus. uma bênção de Deus. Diga, tu és abençoado por Deus. Diga, você é uma bênção de Deus. Fique todo mundo de pé, pegue na mão do seu irmão, todo mundo de pé. Diga, tu és uma bênção de Deus. Diga, tu és abençoado por Deus. Diga, tu és uma bênção de Deus. Feche os teus olhos e ore bem forte, porque Deus vai renovar pessoas aqui. Se desprenda, Deus quer te usar no fogo. Deus quer te usar na brasa, na labareda. Deus quer te usar no manto. Deus vai renovar pessoas aqui nessa tarde. Deus está me dizendo que vai levar pessoas aqui para fazer missões em São Paulo. Receba renovo de Deus aí. Sinta a presença dele. Sinta a unção dele. Aperta forte a mão do irmão que está do seu lado e sinta o toque de Deus. Toda a ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Sua família, mãe, não vai prosperar. Receba renovo de Deus. Sinta a presença de Deus. Hoje Deus está renovando a tua vida. Deus é restituição. Deus está restituindo alegria, a unção. Receba. Receba
Fica